a vida. Duas coisas, segundo Jesus Cristo, é necessário para a vida. A vida que Jesus veio trazer ao mundo. Que vida é? É a nova criatura. Isso não é religião. Isso não é denominação. Isso não é tradição. São as palavras de Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são eternas. Jesus falou, se você quer ter a vida abundante, ou em outras palavras, a tua salvação, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus falou isso em que contexto? Nicodemos, um religioso de primeira instância. Mas aquele religioso estava preocupado com uma coisa, a sua salvação. Como salvar-se, como herdar a vida eterna. Ele não tinha preocupação com as coisas da vida. Nicodemos é um homem rico, vivia entre a primeira camada do seu povo. Estava entre os ricos. Nicodemos não tinha necessidade das coisas dessa vida. Ele era um homem abastado. Era um intelectual. Era um teólogo. Mas uma coisa inquietava ele. Aqui eu estou bem. Nessa terra eu tenho de tudo. Estou muito bem. Mas quanto à outra vida? Quando eu fechar meus olhos, o que é que vai acontecer de mim? O que será de mim? Então ele estava preocupado com a vida eterna. Hoje vivemos num mundo que é um corre-corre tremendo, o mundo apresentando as suas luzes, e o mundo está encantado com as luzes do mundo, o povo está seguindo as propostas do mundo, e estão andando na flauta do mundo. O mundo está tocando a flauta e todo mundo seguindo atrás da flauta do grande flautista, o mundo. Esqueceram que Jesus disse que o mundo é inimigo dele. As propostas de Jesus Cristo e o mundo se opõem. As propostas de Jesus Cristo não têm nada a ver com as propostas do mundo. Jesus veio falar de um outro pensamento. Um pensamento que está além dos nossos pensamentos. O pensamento de Deus não é os nossos. As propostas de Deus não é as nossas. Quer dizer, as propostas de Deus não é as propostas do mundo. Deus tem outros pensamentos. As propostas de pensamento de Deus são mais elevadas do que as propostas que o mundo nos apresenta. A luz do mundo é como a luz do pirilampo. Aquele que acende a lanterninha à noite e apaga. Diante da luz de Deus,
quando falamos de Deus, o tempo é outro, é medido pela eternidade. Nós não somos capazes de medir a eternidade. Nós não temos esse relógio do tempo que mede a medição da eternidade. Daí o pensamento de Deus ser outro pensamento. Seus pensamentos são mais elevados do que o pensamento do homem. Os pensamentos do homem vão se limitar pelo tempo, pela geração. Cada geração tem o seu olhar, tem seu tempo. Cada geração muda o mundo. Cada geração cria um mundo diferente. O mundo que nós vivemos hoje não é o mundo de quando o Brasil foi descoberto. Eles não tinham aviões, helicópteros, eles não tinham internet, eles não tinham telefone. Essas torres enormes, eles não tinham nem de eletricidade, nem de prédios. A fisionomia do mundo, a cara do mundo era outra. Nós gestamos o mundo de acordo com o nosso tempo, o padrão tempo. Mas Deus é eterno, outra medida. Agora, essa medida nós não conhecemos. O homem não sabe como medir a eternidade. Que relógio Deus usa para medir a eternidade? Isso nós ignoramos. Mas Jesus disse uma coisa: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, vida é questão de vida. Nem só do pão viverá o homem, nem só da medida do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Aí a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Nós temos necessidade de conhecer a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Essa vida eterna que Jesus veio propor, ele diz que ele é o pão. É dele que nós temos que nos nutrir. Então nós estamos vendo uma medida da eternidade aí. O pão da vida, Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo deixou para nós nutrirmos? As boas novas. Isto é, as suas palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saírem da minha boca. Ele é o pão da vida, então as suas palavras serão os alimentos que vão alimentar o homem espiritual no aqui e agora, da nossa geração e de todas as gerações. Pois passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Jesus estava dizendo que as suas palavras são eternas. E é dela que nós devemos nutrir o nosso ser espiritual. E para Nicodemos ele falou: olha, Nicodemos, você está preocupado com a eternidade. No lugar onde você está, você não vai encontrar a eternidade. Você não vai encontrar a sua salvação. No odre velho onde você vive, nessa religião, nessa seita, nessa denominação, seguindo esse tradicionalismo, você não vai encontrar a sua salvação. Nicodemos ficou espantado. Jesus estava colocando uma coisa que ele nunca ouviu. Mas se você quer a tua salvação, Nicodemos, você há que nascer de novo. Outra colocação que deixou Nicodemos abestado.
tonto. Suspendeu. Nicodemos não encontrou chão. Nicodemos não encontrou base. Não encontrou fundamento. Ele olhou para o repertório de todas as doutrinas, todos os ensinamentos que ele tinha na sua teologia. Não via respaldo para as palavras que Jesus Cristo estava colocando diante dos seus olhos. Era um banquete que Nicodemos nunca participou. Vinho novo. E vinho novo não ia caber em odre velho. A cabeça de Nicodemos era um odre velho, cheio de doutrinas, dogmas, tradições de homens. Não tinha lugar para o vinho novo. E Nicodemos falou, como que eu vou nascer de novo sendo um velho? Nicodemos não estava entendendo nada. Apesar de ser um homem de grande porte na sua sociedade, um homem de destaque, ocupava os primeiros planos da sua sociedade. Mas apesar de sua capacidade intelectual, ele não entendia as palavras daquele jovem mestre. O que é que eu faço? Aí Jesus viu aqui, em odre velho não cabe vinho novo. Olá, Nicodemos, se você quer tua salvação, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Aí está o plano de Deus para a nossa salvação. Não é de tradicionalismo, de igrejismo, de denominacionalismo que nós precisamos. A nossa vida eterna não depende disso. Mas disse Jesus Cristo que a nossa salvação depende de nascermos de novo. Através do quê? Da água e do Espírito. Aí teremos a nova criatura. Aquele que vai herdar a vida eterna. Aquele que vai encontrar a sua salvação. Veja que o ensinamento de Jesus Cristo é simples. Se você quer ser salvo, está preocupado com a eternidade, não é com os velhos odres que você vai obter a sua salvação. Não é com igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, mas com a água e com o Espírito. Duas coisas são necessárias, portanto, para a nossa salvação: a água e o Espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer, a palavra e o Espírito Santo. Jesus já disse, eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento. O homem viverá de toda palavra que sair da minha boca. Jesus está dizendo que nós temos que ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Aí está o pão da vida, o alimento da nossa vida. Não é igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, mas a Escritura Sagrada. E outro ele falou, você vai beber da água, que é a minha palavra, e vai beber do Espírito Santo também. O que é o Espírito Santo? Jesus é o alimento. O que é o Espírito Santo? O ar. Quando o Espírito desceu sobre a terra, no Pentecoste, foi um vento, o ar. Agora vamos olhar para o corpo humano. O corpo humano precisa do quê? De alimento. Aqui no Brasil, arroz e feijão, né? É o básico. Salada e carne. Precisa de alimento para viver. Leite. E agora? Só alimento? Precisa de um outro elemento. O ar. Sem ar nós não vivemos. Então, não somente das Escrituras Sagradas nós vamos viver do pão da vida, mas precisamos do ar. E o ar quem é? Pneuma, o Espírito Santo. Aí está a diferença entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento. O Espírito Santo é o ar.
Nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer esse lado. Porque o mundo cristão atual só nos apresenta Cristo, a Escritura, o pão da vida. Mas não desenvolve a apresentação do pneuma, do ar, para os nossos pulmões. Então ficamos sem vida. Caímos no religioso. O religioso só apresenta a Escritura Sagrada. Não apresenta o ar. Aí então, no lugar do ar, eles vão colocar suas interpretações. E aí teremos as religiões. O aparecimento das religiões nesse mundo. Porque tiraram pneuma, o Espírito Santo. Aí cada um vai interpretar como quer. Então o Espírito Santo é aquele que vai tomar de mim, disse Jesus, o pão da vida e vai dar para vocês. Então quem vai nos dirigir em toda a verdade é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo. É Ele quem vai guiar você em toda a verdade. E Jesus disse, e a sua unção é verdadeira. Você pode confiar na direção do Espírito Santo. Ela é a verdadeira. E aí você tem o conceito da verdade. A verdade está em quem? Na direção do Espírito Santo. Ele vai tomar do que é meu, disse Jesus, e vai dar para vocês. E os filhos de Deus são o quê? Olha o aparecimento dos filhos de Deus. São aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Não é os dirigidos por igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Esses são os igrejeiros. Mas os filhos de Deus, aqueles por quem a natureza anseia na expectativa do seu aparecimento, são os dirigidos pelo Espírito de Deus. Aqueles que conhecem o pneuma, o Espírito Santo, o ar. Então nós precisamos, para sermos novas criaturas, para sermos filhos de Deus, das Escrituras, que é o alimento, e do Espírito Santo, que é o ar. Então o corpo humano, a vida, precisa de alimento e de oxigênio, de ar. Da palavra que é Jesus Cristo e do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Nós separamos agora Jesus e o Espírito Santo. Os dois são necessários para o quê? Para a vida eterna, para a nossa salvação. Assim seremos novas criaturas. E a natureza vai agradecer o nosso aparecimento, o meu e o seu, porque ela está esperando com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, que toma da palavra do que é meu e dá para nós. Nós temos alimento e ar, pneuma, Cristo e Espírito Santo, gerando a nova criatura. É uma boa nova, não é?